e manda ungir a um menino, a um jovem por nome Davi, para mudar a história daquela nação. O inimigo estava zombando o povo de Deus. O inimigo estava causando medo e espanto ao povo de Deus. Mas Davi, ele chegou na peleja sem medo, porque Davi foi o escolhido de Deus. Davi, ele foi escolhido para pelejar contra aquela nação. Davi, ele foi escolhido para vencer aquele gigante. E nesta noite você também, você é escolhido de Deus para vencer esse gigante que vem afrontar a sua vida. Você é escolhido de Deus para vencer os obstáculos que vem se levantar contra a sua vida. Aleluia! A primeira pedra, a qual estava na alforje de Davi. O primeiro princípio para que você tem que ter na sua vida para vencer o gigante é: reconheça que você é um ungido do Senhor Jesus. O que é ser ungido do Senhor Jesus? É ser consagrado ao Senhor, escolhido, dotado de poder e de autoridade, separado para Deus, capacitado para qualquer obra do Espírito Santo. Preparado e capacitado para qualquer obra do Espírito Santo. Davi, ele estava capacitado. Davi, ele estava preparado. Porém, os demais dos seus irmãos não tinha o mesmo preparo de Davi, não tinha a mesma capacitação de Davi, não tinha o mesmo espírito afortunado em Davi, mas Davi, ele tinha algo como diferenciado dos demais. Ele tinha a presença de Deus Todo-Poderoso na sua vida. Ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. E se você tem a presença do Espírito Santo, você está preparado, você está capacitado, você está apto a realizar qualquer tarefa ao que você tem colocado. A palavra do Senhor fala que Deus escolheu as coisas boas desse mundo para confundir as áreas. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vil desse mundo, as desprezíveis, as que são, para reduzir a nada as que não são, para que nenhum mortal se morir na presença do Deus. Deus, ele tem escolhido você. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você tem que reconhecer que você é ungido de Deus. E se você é ungido de Deus, nada pode te abalar, nada pode te levantar contra a sua vida, porque você tem a presença do Deus. A Bíblia nos fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para uma tarefa. Quando 1000 homens estavam sob o comando de Saul, quantos homens, milhares de homens foram chamados para pelejar contra os filisteus, mas nenhum tinha sido capacitado e escolhido para ir contra Davi, de contra a Golias, como o rei Davi. Nenhum tinha a habilidade que Davi tinha. Nenhum tinha a presença
Santo, e todos tendes conhecido. Você tem a unção do Senhor. Você tem a unção que vem da parte do Senhor. E um crente de unção, não há nada que possa resistir. Não há nada que possa se levantar contra a sua vida. Porque você tem a unção. A Bíblia nos fala que estava Paulo e Silas na prisão. E a unção que estava sobre a sua vida fizeram que os cárceres se abriram. A Bíblia fala que a unção que estava com Gideão fizeram que ele vencesse aquela nação. A Bíblia fala que a unção que estava com Moisés fez com que Moisés levasse um povo completamente salvo contra Faraó. A Bíblia fala que a mesma unção que estava com Sansão está também na sua vida. É só basta você também dizer: Senhor, derrama na tua unção sobre a minha vida, porque eu estou preparado para bater a porta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O segundo princípio para vencer o gigante que tem